Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio da Fiantec, aqui no nosso podcast, nos estúdios da Jovem Pan. E hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui um amigo a longa data aí, né? De longa data, amigo de infância praticamente. É o Wilson Kleiber Paulino. Wilson, obrigado, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui presente. E eu estou muito feliz. É isso, Fernando. É uma alegria da minha parte, né? Tanto tempo que a gente não se vê e nos conhecemos há quase 40 anos. Quase 40 anos. Não, aí essa parte pode tirar fora. Tá, mas estou muito feliz de estar aqui hoje contigo, cara. São quase 40 anos mesmo. Que coisa, hein? É uma amizade que tá durando, né? Olha, e muito tempo, graças a Deus, né? Isso aí. Bom, Wilson, vamos começar? Bora lá. Vamos lá. Wilson, nos conte um pouco sobre você. Onde nasceu, se é casado, se tem filho, se tem algum hobby, o que você faz para se motivar, se manter motivado, e se você gostaria de recomendar algum livro aí para quem deseja crescer ou ter sucesso na carreira. Bom, vamos lá então. Vamos ver se eu consegui decorar aqui todas as partes das perguntas. Eu nasci na Grande Brasilândia, cara. A gente se conhecia lá em Três Lagoas, né? Brasilândia é uma cidade que fica a 60 quilômetros ali, aproximadamente, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Como referência, né? Não é todo mundo que conhece a Grande Brasilândia. Né? A metrópole. A metrópole Brasilândia ali. Hoje está um cinturão verde lá, né? Devido às fábricas de eucalipto e tal, de papel e celulose. A minha formação profissional, eu fiz faculdade lá na UFMS, né, onde, acredito, você fez lá também. Né, administração. Eu fiz contábeis e logo na sequência eu já emendei e fiz administração. Então, em 8 anos aí eu consegui fazer as 2 faculdades lá. Né, e ao longo da minha trajetória eu parti mais para um setor financeiro no início. Né? Então, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi no Banco Bamerindos do Brasil. Tá? Isso já denuncia um pouco a minha idade também. Esse Bamerindos. Isso, em todo lugar que eu vou e me apresento, o pessoal canta a musiquinha da poupança do Bamerindos pra mim, né? Mas tive uma oportunidade muito grande nesse primeiro trabalho, que foi exatamente fazer aquela transição do Bamerindos para HSBC, né? Então, um choque de culturas ali, que me ensinou muito profissionalmente, né? Uma cultura paternalista para uma cultura mais metódica e tal. Hoje resido na cidade de Ibaté, né, tenho alguns negócios ali em Cravinhos, do lado de Ribeirão Preto, né, e atuo com consultorias, um consultor credenciado do Sebrae, né, para a parte de finanças, parte tributária, gestão financeira, e também do programa Empretec, é um seminário, né, que o Sebrae adquiriu os direitos de repasse dessa metodologia, né, desde 1993. Né, e o estado de São Paulo, onde eu estou locado, é um dos estados que mais fazem esses seminários, né? Da quantidade da população, indústrias, etc. É um seminário que foi constituído pela ONU que fala sobre empreendedorismo, né, para micro e pequenas empresas. E eu deixei de responder alguma coisa aí? Livro? Rapaz, livro. O Pai Rico, Pai Pobre. Esse é básico, Você no Azul. Liderança Servidora. Tô falando quase tudo do mesmo autor aí, né? Que são, eu não recordo muito bem o nome dos livros, mas gosto muito de me atualizar, né? E atualização é fundamental para que a gente possa seguir crescendo aí. Você faz para se motivar, se manter motivado? Rapaz, a minha esposa está aqui, né, no estúdio hoje, eu vou falar que eu trabalho. Né? E o que é a motivação, cara? A motivação, ela vem do resultado. Tá? Quando eu consigo estabelecer uma meta e cumprir essa meta, é algo que é indescritível, a satisfação que isso te dá. Tá? Então, tem todo o apoio familiar para que isso aconteça também, para que eu possa me dedicar, né, nessa questão do trabalho e a satisfação vem exatamente disso, né? De atingir os objetivos, aqueles que você traçou, criou e que você se esforçou para poder atingi-los. Legal. Wilson, como você enxerga o uso da IA no meio corporativo? Você acredita que ela veio para se somar? Você acredita que o empresário sabe usá-la corretamente? Ou é tudo muito novo ainda? Fernando, eu comecei a utilizar a IA agora, né, recentemente. Eu comecei com uma única plataforma e hoje eu já estou em 2 plataformas. Tá? Não vou citar os nomes aqui, né, das plataformas, mas é o que eu tenho observado. Eu comecei com o Copilot, que é o da Microsoft, né, e agora eu estou migrando também um pouco para o Gemini, né, da Google. E o que eu tenho observado? Dificuldades que eu tinha antes de
localizar fornecedores, informações de concorrentes. Cara, hoje ficou tudo muito mais fácil, né? E você mapear o mercado. Então, assim, na minha opinião, é um caminho sem volta. E todas as empresas, elas têm que utilizar essas ferramentas de IA para poder crescer hoje, cara. Por quê? As informações estão na palma da mão. Agora, não adianta muitas informações também se você não souber utilizar. Então, vai lá, pesquisa a informação que você precisa, coloca em prática. Então, a IA hoje ela é fundamental. Que seja para as questões de fornecedores, que seja questão para pesquisar seus concorrentes, né? Pesquisar aí dados demográficos de uma forma geral, mas é fundamental. O empresário ele não pode ficar, né, sem a consulta, digamos assim, de uma IA, seja ela qual for, né? E a gente que é da época que você ia para a biblioteca para fazer um trabalho, né? Tirava xerox do livro, copiava na folha de almaço. Nos meus seminários eu falo, né? Quando eu entrei no banco, o pessoal era telex, né? O pessoal dá risada e tal, né? Falo, hoje você tem informação na palma da mão, né? Igual você falou aí, né? Quantas coisas que nós já passamos lá atrás para poder identificar, né, uma oportunidade, para poder fazer um plano de negócio. E hoje você busca essas informações e a IA, ela concentra, né, fontes aí variadas no mundo todo. Então, como eu estava dando exemplo para vocês de fornecedores. Cara, fornecedores, eu localizo fornecedores na China, na Índia, né, nos países europeus. Em qualquer lugar, essa ferramenta ela te leva ali ao que você precisa. Basta saber fazer as perguntas, né? Legal, legal. Wilson, qual o ponto crucial para uma pessoa que pretende iniciar sua carreira empreendedora, no que ela deve se atentar realmente? E o que não pode faltar jamais no perfil de empreendedor? Fernando, são tantas questões aí empreendedoras, né? Para quem está iniciando um negócio, o importante é você buscar uma oportunidade, né, que seja viável. O que é uma oportunidade que seja viável? Uma oportunidade que possa se transformar realmente em valor e que atenda a uma necessidade que ainda não está sendo atendida naquele local, naquela comunidade, né, naquela cidade, naquele estado em que essa pessoa está querendo montar, ou até no país também, né? Às vezes você tem oportunidades aí que, por mais difíceis que sejam, possam ter muito poucos concorrentes. Então, assim, uma busca de oportunidades muito bem feita, tá? E aí quando a gente fala dessa busca de oportunidades, é um processo de pesquisa mesmo, de levantamento de dados. E quando você fala em levantamento de dados, não adianta nada você escolher um produto que ele também não tenha quem possa pagar por ele, né? Os bancos, a gente fala bancos de universidades ou prateleiras de universidades, estão cheios de ideias magníficas, mas a viabilidade não existe. Por quê? Quando você vai mensurar isso em termos de custo, de preço para o cliente, fica impossível pagar. Então, se você fizer uma pesquisa bem feita, tá? Nessa parte das oportunidades, você fazer um plano de negócio. Acho que você pode começar aí, antes do plano de negócios, por um Canvas, por exemplo, que é um modelo de negócio. O modelo de negócio ele é mais rápido. Então, ele vai te dar uma mensuração mais rápida ali, se essa ideia ela pode ser levada à frente ou não. Olha, através do Canvas você conseguiu identificar assim, pô, bacana, tá? É uma ideia que pode ter um futuro. Você pode levar isso para um plano de negócios, que é algo mais substancial. São mais informações ali, né, que você vai ter para poder chegar realmente, de fato, numa decisão. Pô, esse negócio é viável ou não é, eu vou abandonar ele. Dentre as características que você me perguntou, são várias. Além da oportunidade, né, dessa busca pela oportunidade, o cara tem que ter o mínimo de planejamento possível. E quando a gente fala de planejamento, o planejamento tem que estar no papel. Se tiver no papel, cara, 60% a mais de chance de dar certo. Olha que bacana. Mas tem que escrever. Não adianta, né, o cara falar, o planejamento está na minha cabeça. Isso não existe. Tá? Aí você vem, estabelecimento, igual eu falei para vocês, porque que me motiva? Estabelecer uma meta, bater essa meta. Tá? Então a meta ela vai te direcionar para onde você quer chegar. Então não existe uma busca por resultado se você não sabe exatamente aonde você quer chegar. Qual que é o número que você quer estabelecer para isso, certo? E aí vem, cara, correr riscos. Tem algum negócio que você não vai correr risco? Não existe, né? Pelo menos você que é um grande empreendedor, existe algum negócio aí que não... Como diz um amigo meu, o Manfred, daqui de Maringá, um médico, ele fala, a gente tem que chutar a bola e sair correndo. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Pô, eu vou procurar minimizar o máximo possível que os riscos, porque eles vão existir. Não tem para onde correr. Não tem.
Não tem como correr. Tem que pensar no produto, cara. Produto ou no serviço que eu vou fazer. Seminário do Empretec, a gente fala muito nisso, né? Que essa parte da qualidade é a parte da paixão que o empresário tem pelo seu produto. Então, muito provavelmente, pela sua trajetória aí, muitas vezes quando você escolheu um produto ou um serviço para poder oferecer para o mercado, a pessoa que mais amava esse produto era você, certo? E você fazia de tudo para quê? Para que esse produto ele continuasse, né, sempre num ciclo de maturidade. Tá? Se porventura ele viesse a declinar, você já estabelecia algum processo inovativo ou você substituía por algo, né, que estaria surgindo ali. Não é sempre a gente consegue inventar uma caneta Bic, né? Exatamente. É difícil. Tá? E assim, não é uma invenção a inovação, né? Não é só questão de produto ou de serviço. Cara, você pode inovar na parte operacional da sua empresa, né, para trazer maiores resultados para isso. Né? Se você tem uma indústria, você pode pensar aí na parte de processos, produtividade, tá? E outras 4 situações que não podem faltar, só para fechar isso, o cara tem que ser muito persistente. Por quê? As dificuldades elas vão acontecer. Nós estamos num país que, empreender não é fácil. Certo? Taxas de juros altas, né? A gente tem várias situações aí que, infelizmente, né, não ajudam muito. Então, se esse empreendedor ele não tiver persistência para correr atrás do seu objetivo, da sua meta, dificilmente ele vai conseguir. Tem que ter comprometimento também, né, Fernando? Se ele não se comprometer, quem vai se comprometer por ele? Tá? Essa pessoa, cara, ela tem que ser... E uma das coisas que eu mais gosto em comportamento empreendedor é rede de contatos. Se você tiver uma rede de contatos bacana, tá? Você pode... uma coisa você tem, você pode atingir objetivos a partir daquele ciclo que você conhece de pessoas. Tá? Então, quanto mais pessoas você tiver nesse ciclo, melhor, né, nessa rede de contatos que tiver no seu ambiente ali, né, melhor vai ser para que os seus objetivos sejam atingidos. Então, os empreendedores, eles transitam muito bem nessa questão de rede de contatos, mas não uma rede de contato que você vem aqui, eu faço um contato com você hoje, aí daqui 2 anos eu vou te ligar para falar, ei, Fernando, como é que tá? Não, cara, essa rede tem que ser mantida, porque senão ela sai daquela questão ali do seu ambiente, da sua zona de influência e ela volta para o ambiente. Tá? Então você tem que manter também essas pessoas. Tem sempre aquela pergunta, é mais caro desenvolver ou é mais caro manter? Né? Existem respostas variadas para isso. Então são características aí empreendedoras, né, que todo empreendedor tem que ter, né? Na realidade são comportamentos que a gente fala, né? Porque as ferramentas estão aí. Tá? Todas as ferramentas, você buscar uma ferramenta de planejamento, tem, uma ferramenta financeira, tem, eu quero saber margem do meu produto, eu tenho como saber, e assim por diante, Fernando. Legal. Bom, já emendando então, e na sua visão, qual o maior obstáculo que o empreendedor pode enfrentar e como superá-lo? Você já falou de alguns aí no caso do Brasil, né? Juros altos, reforma tributária, que ninguém sabe como vai acontecer e se realmente vai acontecer, né? Ia começar alguma coisa esse ano e parece que já não vai mais, né? As coisas meio que mudam assim de uma hora para outra. A gente é meio que acostumado aqui no Brasil com essas turbulências, né? Eu acredito, além dessas situações que nós já... Eu acho que uma das principais... O governo atrapalhando a gente sempre. Uma das principais, cara, é essa questão do crédito. Qual que é o obstáculo, então, nesse sentido? Esse empreendedor, esse candidato a empreendedor, quem está começando, quem está modificando aí, digamos assim, o seu ramo de negócio, ou está partindo para ampliar o teu ramo de negócio, cara, ele tem que estar muito seguro dos recursos que ele possui para fazer isso. Por quê? Se ele for buscar isso no mercado, dificilmente ele vai conseguir. E se você for optar por essa taxa de juros que está aí hoje, tá? Parte da sua lucratividade, aquela essencial, e você está num aspecto concorrencial hoje muito elevado, seja em qualquer tipo de ramo, tá? Ela vai ser prejudicada por isso. E o pior, né? Mesmo tendo juros altos, são poucas as empresas que têm acesso a esse crédito. Tá? A partir da política, né, nós poderíamos ter o que de melhor aí? Você poderia ter alguns incentivos a mais para a exportação. Você tem um mercado comum hoje, mas só entre aspas, né? Qual é a ação do governo para que esse mercado realmente seja comum? Para que eu possa e você possa vender no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, nos países da América Latina, nos países europeus? Qual que é a ação efetiva? Qual que é o órgão que está ajudando as empresas a fazerem isso? E da outra forma também, a questão dos fornecedores, que é uma outra dificuldade.
Tá? Hoje você tem fornecedores, principalmente de insumos, onde que eles estão? Mercado asiático, China, Índia. Quais são as ações que existem para os pequenos empreendedores, né, estarem com esses fornecedores no tete-a-tete? Pô, dá para fazer isso pela IA, como a gente falou? Dá para fazer isso pelo Google, mas é a mesma coisa? Não é, cara. O processo de negociação é no tete-a-tete ali, é no dia a dia. Então, são dificuldades que eu vejo, assim, né, políticas, econômicas. A parte social também a gente não pode deixar de fora, né, Fernando? Porque hoje eu abro uma vaga lá em Cravinhos. Cara, eu demoro pra caramba pra preencher essa vaga. Tá? Eu demoro. Por quê? Não tem candidato. E aí você fala que no país nós temos não sei quantos milhões de desempregados. Mas eu passo por essa dificuldade, seja administrativa, seja da parte operacional. E isso também é problema de todas as outras empresas que eu converso, que eu trabalho com consultoria. Tá? Você acha que a geração Z seria a nossa próxima pergunta aí? É difícil contratar eles ou não? Ou também está acontecendo aí com a galera do X, né? A geração X, que é a nossa, né? A geração Z X, Y, que veio depois da gente. Não, depois da gente não, eu sou mais jovem. Cara, a geração Z é muito independente. Zoomers? São Zoomers. Que falam, né? Nascidos em 95, 96 em diante. Isso, quase peguei essa parte. Quase. Eles são muito independentes, né? Então eles tendem ao quê? A trabalhos que eles mesmos possam realizar e gerar resultado disso. Tá? Se você perguntar para mim, o que você acha que essas pessoas iriam fazer hoje, ou se forem entrar no mercado de trabalho, né? Ou forem abrir uma empresa, forem empreender, no que elas poderiam empreender? Cara, eu acredito que em plataformas de marketplace. Por quê? Eles têm uma facilidade muito grande para trabalhar com esses aspectos tecnológicos. Tá? Então eles podem fazer ali, e tem a mão para fazer vídeos, TikTok. A gente mal consegue conectar o celular no Wi-Fi. Pior, tem que pedir, né, nos hotéis aí como é que faz, é complicado. Né? Então eles são muito independentes, cara. Como é que você vai criar isso? Isso aí tem que ser tratado, né, desde o ensino ali, acho que básico, fundamental. É igual ao empreendedorismo, né, cara? Você teve alguma aula de empreendedorismo no segundo grau, no primeiro grau? Não, acho que nem na faculdade, viu? Não teve, não teve. Na faculdade a gente tira, vai que tem algum professor nosso escutando aí. Tá, mas eu acredito nisso, que eles são muito independentes. Se isso não for tratado, né, desde o processo de formação, nós teremos cada vez mais pessoas nesse sentido. É que a independência também vai chegar num momento que não vai ter para todo mundo, né? Sim. Então, você vai ter que bolar algo nesse sentido, tem que dar uma reduzida. Agora, quando isso vai acontecer? Sim, não sim. sei te dizer. Eu sinto essa dificuldade também de contratar funcionário. Eu adotei uma nova estratégia. Eu estou fazendo entrevista por vídeo. Não faço mais presencial. Eu percebi que eu agendava entrevista, apareciam candidatos, aí eu agendava entrevista, então eu agendava com 5, vinha 2. E simplesmente não vinham e pronto. E aí quando eu comecei a agendar entrevista pelo Meeting, ou por Zoom, ou enfim, até por vídeo de WhatsApp, e aí eu comecei a perceber que todo mundo fazia entrevista. Eles faziam. E aí começavam a fazer, participavam da entrevista. E a partir dali que eu selecionava, e aí eu falava, você está selecionado. E aí sim eles vinham trabalhar, mas acho que eles pensam, eu não vou sair daqui para ir lá, ainda para ver se eu vou conseguir um emprego ou não. Só se eu tiver certeza, senão eu não vou sair. Então, assim, é diferente, sabe? E eu comecei a mudar e aí começou a dar certo. Comecei a ter menos dificuldade para contratar, porque eu vi que realmente com eles tem que ser diferente. E a galera que tá aí, a mão de obra que tá aí, viu? Vou utilizar essa estratégia sua, porque você está falando aí, semana passada eu fiz 2 dias de entrevista para 2 vagas. E assim, eu tinha uma tarde toda agendada, de meia hora, né? Então, eu consegui agendar ali, acho que no primeiro dia, 6 candidatos, cara. Apareceram 2. É isso aí. Então, você agenda 5, 6, vem 2. Isso. Vamos adotar essa prática aí de fazer... por vídeo. Aí eles vêm. É outra pegada. E assim funciona. Eles trabalham muito de home office. Eles adoram. Às vezes, quando tem feriado agora no carnaval, eu liberei a galera pro home office. No meu escritório, tirei todos os desktop, dei notebook para todo mundo. Então, quando tem assim feriado emendado, eles já meio que contam com isso. E eles trabalham. Porque a gente não...
a gente não é muito chegado nesse negócio de home office, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de trabalhar em casa. Minha mulher fica mandando eu fazer as coisas. Então... Eu não vou rir, não, porque a minha tá aqui, então é mais ou menos isso, né? Vai lavar a louça, fazer um café e tal. O pessoal não acredita que, a gente não tá fazendo trabalho... nada, né? Mas a pandemia acho que nos ensinou muito a respeito disso, né? Mas eles trabalham, cara, e eles fazem, eles ficam mesmo, e eles cumprem o horário ali certinho do home. E eu percebi que é diferente. Eu comecei a respeitar um pouco esse... Foi onde eu comecei a me adaptar, assim, sabe? Tive que me adaptar a isso. Eu acho que se tiver como mensurar isso, né? Então, por exemplo, você tem que entregar para a pessoa um objetivo. Olha, você tem que entregar isso aqui. Cara, se ela tá entregando aquilo ali, como é que fala? Mãos pro céu aí, agradece a Deus. É isso aí. E vai embora. Então, acho que é um formato de trabalhar bem com esse pessoal. Com esse pessoal, né? Com eu tenho caso lá de funcionário que eles falam assim, olha, amanhã eu tenho consulta às 10 da manhã, e então eu vou acordar mais cedo para poder trabalhar até umas 9. E aí eu vou na consulta e quando eu voltar eu termino a carga horária do horário tal, horário tal. Aí eu falo, tá, mas será que vai? Aí eu penso, mas vai, eles vão, eles estão acostumados com isso. Eles são assim, eles são. E eu comecei a me adaptar. Foi onde as coisas começaram a entrar nos eixos. Começou meio que flexível com relação ao horário. Mas eles possuem uma mensuração, o que você pede para eles, as na verdade, são feitas. Por enquanto eu não estou mensurando. Eu dou a meta, eles entregam pronto e pronto. Eu preciso disso feito e eles entregam. Porque, na verdade, se eles levam 4 horas para fazer ou se levam 40 minutos, se fez, tá bom, né? E aí... É isso. Eu comecei a fazer isso. Eu não sei se também colocar uma forma muito rígida de mensuração, se não vai espantar também. Porque eles trabalham ouvindo Spotify. O meu filho é assim. O meu filho estuda ouvindo Nirvana. no fone de ouvido. Gente, como é que estuda desse jeito? A minha filha, ela estuda... Ela tá na faculdade, Helena, viu? Tá no terceiro ano já. Tá velho. Começou agora, terceiro ano de psicologia. O Vicente tá no terceirão. E diz que quer fazer administração também. Vicente. E aí estuda ouvindo podcast, ouvindo série, assistindo série, estudando. Então, e tira nota, né? E tira. Passa de ano e a gente ali concentrado era numa marra, né? Eu acho que se a métrica for bem definida, Fernando, eu acredito que quando a gente fala bem definida, é exatamente essa questão que você falou, né? Ela tem que ser possível ser feita, certo? Se você entregar algo que a pessoa ela já encara assim de primeira mão e fala, nossa, eu não vou dar conta, aí você já matou ali, né? Uhum. E às vezes você entrega também algo que é fácil demais, aí não cria uma motivação, né? E você tem que trabalhar com recompensas, etc. E recompensa e punição, eles são muito próximas, né? Uhum. Por que eu digo isso? Porque ao recompensar uma pessoa, às vezes uma pessoa que não chega no horário certo, né? Eu falo que isso é uma recompensa, não é que você está indo lá e falar parabéns porque você não está chegando no horário certo, não é isso. Mas se você não falar nada, aquela pessoa já está tendo aquilo como um prêmio. Uhum. Agora pensa naquela pessoa, né, que chega todo dia no seu horário, chega um pouquinho antes, ajeita as suas coisas ali. Como que ele está vendo isso? Ele está vendo isso como uma punição. Ele fala, fulano não chega no horário certo, né? E eu chego, ninguém vê. Então, quer dizer, é como se eu estivesse sendo punido e a outra pessoa estivesse sendo recompensada, né? Por isso que a gente fala que é muito próximo isso. É muito tênue. A linha que separa os dois é muito tênue. Exatamente isso. Eu não tinha pensado nisso. Olha. Exatamente isso. O negócio, então, é punir todo mundo. Pra ficar tudo igual, né? Não pode ser tão autocrático assim não, cara. Tô brincando. Não, tem que compensar todo mundo. Também não. Também não. Mas se todos atingirem o objetivo, por que não? É verdade. E é assim mesmo. Wilson, vamos por lá. Bom, já eu mudei a ordem das perguntas aqui e acabou que você respondeu 2. Bom, Wilson, você já sentiu medo ou já passou momentos de dúvidas ou insegurança? Não precisa descrever qual o momento, tá? E o que você recomenda para o empreendedor que está passando por medo, que está relacionado a esse medo, que está com medo naquele momento?
Cara, o medo é um negócio interessante, né? Muitos coisas que eu leio sobre a questão do medo fala que na realidade ele até te ajuda, né? O Shogun fala isso. Isso, que ele até te ajuda a você planejar melhor, né? Porque vem sempre aquela questão do medo da perda, né? Quando a gente tá falando da perda aqui, eu tô falando de perda de recursos. E aí, cara, eu já passei por uma situação, até posso citar a situação sem problema nenhum, né? Quando eu saí do banco, do HSBC, eu montei uma empresa, né? E minha mãe veio falecer logo em seguida e tal. Eu fiquei um tempo fora dessa empresa. Entreguei ela na mão do meu pai, uma pessoa que você conheceu também, mas são duas pessoas simples, né? Semi-analfabetas e tal. E quando eu fui recuperar esse negócio, quando eu voltei para o negócio, ele já estava praticamente quebrado, né? Então, passei aí, digamos, uns 5 anos da minha vida pagando conta, né? Pagando imposto atrasado e etc. Então, quando você vai... do ramo de transporte, né? Isso, exatamente. Eu lembro. Quando você vai fazer qualquer outro tipo de negócio, qualquer outro tipo de situação de empreendedorismo, aí vem, né? Bate aquele receio, aquele medo, fala, cara, e agora? Só que ao mesmo tempo, cara, isso te ajuda bastante. Por quê? É aquela situação que eu estava falando lá das questões empreendedoras, né? Hoje eu tenho uma prática, né? Modelo de negócios, plano de negócios, tá? E vou dizer para você, não é isso só que vai garantir que você não tenha medo? Não. Você vai acordar um dia de manhã lá e falar, poxa, hoje é aquele dia que eu nem queria ir para a empresa, mas qual que é o conselho? Vá, tá? Porque naquele dia vão acontecer coisas boas ali, cara. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes isso aconteceu comigo, muitas vezes eu não queria ir. Não dá vontade de levantar da cama, né? Exatamente isso, Fernando. Eu não queria ir, cara, e eu fui e os resultados foram bons, cara. Parece que é aquela situação, né? Tem alguma coisa te amarrando ali para você não ir e ter aquele resultado bom. Cara, vai. Vai com medo, igual diz o ditado lá, vai com medo mesmo, né? E as coisas vão acontecer, cara, positivamente. O Shogun fala isso aí, exatamente. Ele fala que a maioria das lutas que ele venceu foram as que ele entrou com medo no octagon. Ele falou, quando eu entrei muito confiante, não deu muito certo, mas as que eu entrei com medo, porque ele fala que ele usa o medo a favor dele. Ele luta melhor quando ele luta com medo, ele fala. Lutava, né? Ele aposentou. Ele falou, eu lutava melhor quando lutava com medo. Eu entrava, eu era mais cauteloso, o medo me fazia ser mais cauteloso, fazia planejar melhor os golpes, enfim. E quando ele entrava muito confiante, normalmente... Não dava muito certo. Não dava muito certo. Bom, o cara foi campeão do Pride, campeão do UFC. É o único lutador da história a ser campeão do Pride e do UFC ao mesmo tempo. E Hall da Fama. Que história, hein? Hall da Fama 2 vezes, impressionante. Ele esteve aqui, sentou com a gente aqui. Bacana. E aí, é isso. O que você não pode ter, assim, na minha opinião, é aquela questão, o medo do fracasso. Eu não estou falando, assim, do fracasso, né, que eu acabei de citar para vocês, assim, de quebrar, mas durante a sua jornada empreendedora, vão acontecer pequenos fracassos. Tá? Não adianta chegar aqui e falar para você que, olha, tudo vai ser as mil maravilhas, tudo vai ser um oceano azul, né? Tudo vai dar certo. Não, durante a sua trajetória empreendedora, muitas vezes você tem alternativas, alternativa A, B ou C. E às vezes você faz uma opção de uma escolha, de uma alternativa, que não deu certo. E aí muitas pessoas veem aquilo como fracasso e elas acabam se martirizando por aquilo. Cara, tenta olhar isso como um aprendizado, tá? E fazer com que esse erro que te levou a esse fracasso agora, ele não aconteça novamente no futuro. Então você, de alguma forma... eu paguei por isso, cara. Eu tive um prejuízo de 10, tive um prejuízo de 15, tive um prejuízo de 3 mil, tá? Mas tente ver isso pelo lado motivacional e falar o seguinte para você mesmo, olha, nesse ponto aqui eu não vou errar de novo. Tá? Então foi um aprendizado. Pagou caro por isso? Às vezes você até pagou, mas não leva isso pro lado negativo. Tenta extrair disso aí alguma situação positiva que você vai levar isso pra vida. Sim, né? sim. Tudo é válido, né? Tudo é válido. Até porque se você for também fazer conta de tudo que você fez, não faz nada. Eu penso assim também. Se você for começar a pensar também nas vezes em que você apostou e não deu certo, ou que você tentou e não deu certo, você fala, não vou nem sair de casa mais. A gente para de tentar. Você para, né? Eu acho que acaba aquela motivação, sim, né? Sim. Empreendedorismo mesmo.
Wilson, tem ainda algum sonho que você pretende conquistar, seja como empreendedor, seja na vida pessoal, na vida profissional, enfim? Uns 300, mais ou menos. Uns 300 ainda? Dá até uns 60 anos, quando eu quero me aposentar, acho que dá tempo. 60? Assim... já fez 30 já? Já completou 30 ou não? 31. 31? Poxa, já? Coisa, hein? 31. Eu te conheço há 40. Tá certo, é isso mesmo. 31 de sindicato, né? Assim, Fernando, vou falar isso para você, que é um empreendedor aí, né? Você sabe que você faz parte dos meus exemplos lá no Seminário Empretec. É mesmo? Tem exemplo seu lá que não acaba mais. Isso, cara, que legal você conhecer o Cláudio, hein? O Cláudio Lovisotti lá. Claro, o Cláudio... Nossa, que isso, outra... Cara, se você assistir uma palestra dele, ele é muito bom. Claudião Ele é muito bom. Se você tiver... Não sei se você chegou a assistir alguma palestra ainda dele. não, mas... Mas ele é showman mesmo. Ele é muito bom. E ele deu palestra em 3 convenções minhas. Uma da Lave Leva, uma da Cheflera e uma do Sr. Espeto. Então, sempre assim, eu chamava ele para ir lá e ele arrasava, sabe? E todas as palestras, uma diferente da outra, ele falava qual o tema que você quer abordar, o que você quer dizer. Aí eu já passava para ele, fazia um briefing, né? E ele preparava e arrebentava. O Cláudio participou, né, do seminário recente agora em dezembro, lá na cidade de Leme. Ele mora lá em Leme. E ele mora em Leme. Ele mora lá. E aí na minha apresentação, eu falei que era de Três Lagoas, né, no Mato Grosso do Sul e tal. Aí ele falou, você conhece o Martins? Falei, rapaz, o único Martins que eu conheço é o Fernando. Ele é esse mesmo. Falei, não, pera aí, senta aqui que eu vou te contar as histórias do Fernando. Aí eu sempre conto as histórias lá, né? Eu lembro de uma história nossa lá, Fernando, que você era o manda-chuva do time lá, e que você pegava aquelas camisas de políticos, né? Naquela época distribuía, né? Sim. Mas isso aqui era um de um candidato, outra de outro candidato. Akira, Miguel Tabox. Sininho. É. Nossa, levantamos defunto aqui. Não, era eu, você e o Jorge que fazia isso. Não era só eu, não. Pegava as camisetas, o que fazia com essas camisetas? Comprava Sua mãe ajudava. Minha mãe ensinou a tingir com aquele xadrez. Isso. Aquela tintura xadrez, da marca xadrez. Isso, e aí aquilo lá era o nosso uniforme para jogar no campinho. Era o nosso uniforme para jogar no campinho. Então eu falei, desde cedo, o Fernando já era fuçado nisso. Eles não acreditam. Falei, era. O Cláudio, cara, ele foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. Ele participou daquele programa do Stan Lee, os Super-Humanos. O Stan Lee mandou a equipe aqui no Brasil, foi lá em São Paulo, fez um exame. Tem no YouTube esse vídeo. Fez exame com ele para poder, porque ele é campeão de memorização. Então, cuidado que você fala para ele, porque ele nunca mais esquece, viu? Ele lembra de tudo e ele foi campeão de memorização, fez uns testes, ele passou assim, ele leu um livro de 400 páginas lá em 45 minutos e falou todas as palavras. Que isso? O cara falou, o que está escrito, o que está escrito na primeira linha da página 92? Ele fala. E como que encerra quantos capítulos tem o livro? Como que encerra a última linha? E ele falou tudo. Lembrei daquela série Suits lá, daquele... Você assistiu? Tinha um personagem lá que ele falava, né? Tal página, né? Tal parágrafo. O Cláudio é assim, assiste depois, coloca Cláudio Lovisotti, Super-Humanos. Ele é um super-humano, ele é a lenda, ele é super-humano do Stan Lee, o cara que criou lá o Homem-Aranha, Hulk, Thor... Capitão América, o Stan Lee. E acrescento que é uma pessoa de um coração enorme. Ele fez uma ação lá para arrecadar dinheiro para a PAI essa semana que nós tivemos juntos lá, cara. Ele arrecadou, assim, independente do volume, do valor, mas uma ação fantástica lá, cara. Conseguiu vários... um quantitativo muito grande de roupas e um valor legal. Ele é uma pessoa sensacional. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas com certeza eu vou ter essa oportunidade de assistir um... e teve uma coisa também que ele me marcou demais. Mais empreendedor, né? A gente faz algumas consultorias e tal, na parte de cobrar, né? Valores. Aí ele falou pra mim o valor que ele cobra por consultoria. Eu falei, não, me ensina como é que é isso, porque uma consultoria sua tem que fazer umas 10 minhas pra chegar nesse valor. E ele tem essa prática. Não, e eu fecho. Falei, eu acredito. Até uma vez eu perguntei assim, mas Cláudio, já que você é tão bom de memória, cara, por que você não passa num concurso aí, sei lá, de uma receita de algum estado? Ele falou assim, não vale a pena o salário pra mim. E não vale, né? Aí eu falei, pô, é verdade, pergunta besta que eu fiz, né? Pra ele não vale, não. Não vale. Fantástico, cara. Não vale, ele é... Então, assim, pra empreender, né, tenho...
às vezes eu tenho que me policiar um pouquinho mais, né? Porque até dentro de casa mesmo, minha esposa fala, né? Ah, você não tá tendo muito tempo, você ainda quer inventar mais alguma coisa. Tá? Só que hoje, assim, o que eu procuro ver como oportunidade? Algo que complementa, né? Não algo totalmente novo, que demandaria um esforço muito grande de ramos de atividades diferentes. Então, eu sempre procuro algo que já está ligado àquela situação. E, às vezes, nessa parte de novos horizontes também, a geração da receita que é fundamental para a empresa. Poxa, de que forma que você pode fazer isso? Eu comecei a trabalhar com as plataformas de Mercado Livre, né? A Marketplace, né? Que a gente fala. E leilões, cara. Leilões. Eu fiz algumas pesquisas, né, e tal. E falei, poxa, tem oportunidade dentro do negócio aonde eu posso gerar mais resultado disso. E aí você prepara a tua equipe para trabalhar em relação a essas novas oportunidades, né? Mas tem projeto aí. Tem projeto de aposentadoria também. Tá? E nesse ponto de novos empreendimentos, tá? O que eu vejo hoje nesse mercado, principalmente, né, nesse mercado em que a gente atua, na parte de suplementação e alimentação para animais. Existem grandes possibilidades aí. E existem grandes inovações que estão surgindo nesse mercado, né, através de insumos, novas matérias-primas, nanotecnologia, né, para tudo isso. Então, essa nanotecnologia, por exemplo, ela pode garantir hoje, né, que nós tenhamos um produto mais competitivo, mais barato, né, e quando você vai trabalhar em algumas questões de custos em relação a isso, os custos são menores. Porque um produto que antes você tinha ali, que era de 1 quilo, né, para uma quantidade de animais, hoje você pode ter o mesmo produto de 100 gramas. E isso não vai modificar em nada aquilo que é necessário. Então, a tecnologia hoje, em todos os segmentos, ela tem trazido essas oportunidades. E quem não tiver antenado com isso, cara, não vai, na minha opinião, vai ter dificuldades. Então, é isso que eu procuro hoje, né? Fazer com que essas inovações ou esses novos negócios, eles estejam próximos daquilo que você já tem ali como base para trabalho. Legal. Tá? E estimulo o pessoal a fazer isso também. Legal. Wilson, pena que o nosso tempo é curto. Eu ficaria pelo menos mais meia hora aqui conversando, viu? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, de você ter feito questão de vir pessoalmente. Não só por participar, mas também para a gente se reencontrar, né? Fazia alguns anos aí que a gente não se via. Bons anos. Pessoalmente, né? Isso. E eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz com a tua presença. E eu agradeço mesmo. E quando você quiser voltar, estamos à disposição. Não fala isso que eu volto semana que vem. Semana que vem não tem, né? Mês que vem. Fernando, cara, é recíproco, né? Você sabe disso. Esse carinho, admiração que eu tenho por você. Então, assim, quando surgiu o convite, eu falei, né? Falei com a minha esposa, com a Leandra. Falei, olha, vamos fazer o máximo possível para estar lá. Aproveitaram para dar uma passeada, né? A gente já dá uma passeada, já passa lá, já faz, né? Já fazemos ao vivo lá. Então, assim, feliz demais por estar aqui hoje. Obrigado. Uma próxima oportunidade, estamos por aí. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado, então, pela presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.